O melhor amigo do homem, além de fiel e companheiro, também pode exercer uma função social importantíssima, a de guiar pessoas com deficiência visual. O chamado cão-guia recebe comandos de seu usuário e o ajuda a se locomover com segurança e independência pelas ruas, calçadas e estabelecimentos da cidade. Esses animais são treinados para evitar acidentes e, ao mesmo tempo, se tornam grandes companheiros. O tema do programa de hoje é sobre a convivência entre cães-guia e deficientes visuais. Segundo estudo realizado em 2006 pela Organização Mundial de Saúde, mais de 45 milhões de pessoas convivem com a cegueira no mundo. No Brasil, o censo do IBGE apontou que em 2000, 16 milhões e 600 mil pessoas apresentavam algum tipo de deficiência visual e 150 mil se declararam cegas. Para conversar sobre o tema, contamos com a presença do presidente do Instituto de Responsabilidade e Inclusão Social de São Paulo, Marcelo Pânico. Olá, Marcelo, muito obrigada pela sua presença. Obrigado a vocês pelo convite. Marcelo vai nos contar um pouco sobre a sua convivência com o cão-guia Harley e como foi sua adaptação após a perda da visão. Marcelo, com quantos anos você perdeu a visão? Sim, eu perdi a visão aos 33 anos de idade devido a uma doença degenerativa da retina. Então, eu nasci com esse problema que se manifestaria na fase idosa e, infelizmente, se manifestou quando eu tinha 33 anos de idade. Aí foi bem complicado, eu nunca tinha convivido com pessoas com deficiência visual, tive que parar de fazer todas as coisas que eu fazia normalmente. Trabalhar, até a vida social. Então eu tive que dar um tempo com isso tudo, aquele luto que a pessoa convive quando perde alguma coisa. E te confesso que foi bem difícil, bem complicado. E quando você sentiu a necessidade de ter um cão-guia? Olha, no primeiro momento não me passou pela imaginação ter um cão-guia. Primeiro eu procurei um tratamento psicológico para recuperar essa perda visual. Fui numa fundação de pessoas cegas que me deu toda a estrutura para mim e para minha família de como eu poderia me adaptar e viver fazendo aquilo que eu estava acostumado a fazer de uma outra maneira, e gradativamente eu fui retomando as minhas atividades. Eu te confesso que foram atividades básicas, assim, como usar o banheiro, se trocar, se vestir de uma forma independente, utilizar braille, software de voz, até chegar na bengala, que é um instrumento muito importante para a mobilidade do cego. Eu a usei durante 3 anos. Foi muito importante para mim sair de casa e retomar minha vida profissional. Porque a bengala ela te dá uma segurança, independência nas ruas. Tá? E foi somente bem depois que apareceu a oportunidade de eu entender o que era um cão-guia, através da mídia televisiva, inclusive, assistindo um programa de televisão, uma advogada cega, a presidente fundadora do Instituto Íris, a advogada doutora Thais Martinez, que estava brigando, entre aspas, com uma ação contra o Estado de São Paulo para ter o seu direito de entrar com um cão-guia, na época o Boris, no metrô de São Paulo. Então eu achei super interessante a participação dela nessa ação e eu procurei me aproximar, na época do Instituto Íris dela, para ajudar no que foi possível. E foi aí que eu comecei a tomar contato com o cão-guia. Quais são as principais diferenças da bengala e a utilização do cão-guia? Olha, a diferença é muito grande, muito mesmo. A bengala, eu volto a repetir, é um instrumento importante para a mobilidade, porém ela é um instrumento que marca muito a pessoa com deficiência visual. Ela estigmatiza muito o cego. Ao contrário do cão-guia. O cão-guia, ele te traz, além da liberdade, independência, locomoção, segurança, o principal fator que ele te traz para o cego é a inclusão social. Dificilmente uma pessoa não ir parar na rua, no trabalho,
ou nos locais por conta do cachorro. Super interessante isso. E aí a pessoa acaba entendendo que um cego, apesar da deficiência visual, sabe falar, tem família, trabalha, estuda, como ela. Isso é mais interessante, né? Certo. E Marcelo, como foi a sua volta ao mercado de trabalho? Também foi gradativa a volta. Eu pensei, quando eu perdi a visão, que eu nunca mais poderia trabalhar. Eu sou advogado, dependia muito da leitura de códigos, de verificar documentos em processos. Eu achei que eu jamais poderia retomar minha atividade profissional. Foi difícil também, porque tanto eu não estava preparado com a perda visual, como os empresários ou as empresas também não estavam. E aí, na própria fundação, eu tive a oportunidade de ingressar numa empresa, mas te confesso, como auxiliar do auxiliar administrativo. E aí eu tive sorte de ter um gestor que entendeu que eu tinha capacidade. Além disso, também procurei demonstrar, entregando os trabalhos da melhor maneira possível, que eu tinha a oportunidade. E aí eu fui subindo gradativamente até chegar ao cargo de advogado naquela empresa. Depois eu preferi mudar de trabalho. Uso um software de voz que me ajuda muito. Todos os e-mails, processos, na internet eu consigo visualizar através da voz, né? Os livros, todos os meus livros, códigos são falados. Isso tudo aprendi na fundação, né? Os caracteres no computador, esse software de voz também passa para você? Ele praticamente lê todos a parte escrita da tela do computador, toda, desde um processo até um e-mail, quem mandou, o horário, assinatura, as páginas da internet, e aí facilitou muito, por exemplo, a leitura de jornal, a leitura de um livro, ou mesmo até em alguns sites a legenda, né? E hoje qual é a sua função no Instituto Íris? Atualmente eu sou presidente do Instituto Íris desde 2011. E a minha principal atividade lá, como voluntário inclusive, é incluir a pessoa com deficiência visual dentre algumas atividades de inclusão. Está o Cão Guia, né? O projeto Cão Guia. Marcelo, eu queria saber um pouco como é a sua rotina com Harley. A minha rotina é como acho que de qualquer pessoa, né? Eu acordo bem cedo. A primeira atividade do dia é cuidar do cachorro, porque ele participa de ambientes públicos, então ele tem que estar sempre muito bem aciado, muito bem cuidado. Então todos os dias, de domingo a domingo, eu o escovo, cuido dos ouvidos, dos dentes dele, para que ele esteja realmente muito bem cuidado. Depois disso, eu vou me aprontar para o trabalho, e é impressionante que todas as vezes que eu me apronto, ele vem até mim e vem me cheirar para ver qual é o sapato, qual é a roupa que eu estou, porque a bolsa também, porque eu acho que ele calcula a distância de como ele deve andar e como deve fazer. Partindo desse início de manhã, a gente toma um café, ele também, e eu vou pegar um metrô superlotado no horário de rush, e ele mantém um equilíbrio. É uma das características do Cão Guia, ter um equilíbrio sempre, e a gente vai até o metrô aqui de São Paulo, chega na Avenida Paulista ali para trabalhar, e ali é um escritório de advocacia, como qualquer outro. Ele está liberado do trabalho quando se tira o equipamento, e ele fica deitado ali aos meus pés, como ele está aqui agora, mas sem o equipamento, e eu fico trabalhando com aquele software de voz praticamente o dia todo.
E nesse interim, existem algumas pausas durante o dia para eu dar uma chance a ele fazer as necessidades, né? Também alimentá-lo e dar água. O custo que você tem com ele é muito alto? Olha, o custo não é muito alto, mas existe um custo. Isso é por conta do usuário, embora o cão-guia do Instituto Íris seja doado para o deficiente visual. O deficiente visual, o cego, ele não paga nada para ter um cão-guia, e é um custo bem alto para o Instituto arcar com o cão. Custa em média de 25 a 30 mil reais, que a gente arca com relação à escola americana que o treina, e o usuário vai depois arcar com as despesas mensais do cão, que gira em torno de uns 300 reais por mês, que engloba vacinas, veterinários, banho, vermifugação, toda aquela manutenção básica, o que, digamos, do que ele te traz de retorno é ínfimo, né? E você comentou que existe uma lei que garante a entrada dos cães-guia em qualquer estabelecimento público. O Riley já foi barrado em algum local? Sim, existe uma lei, inclusive a presidente fundadora do Instituto Íris, doutora Thais Martinez, foi uma das que elaborou essa lei de 2005, 11.126. É uma lei que permite que os cães-guias entrem e permaneçam em local público ou privado em qualquer do país. Mas, infelizmente, existe a falta de informação das pessoas de saberem a diferenciação de um cão doméstico para um cão-guia. Então, eu fui barrado em inúmeros lugares, desde hotéis, aeroportos, shoppings, táxis, aviões. E aí cabe também a pessoa com deficiência visual fazer valer o seu direito, insistir que aquilo não é um favor, mas sim um direito. E em alguns deles eu procurei reverter a situação, em outros tantos a gente faz valer a lei, até com a ajuda de força policial, se for preciso, né? Agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver uma reportagem sobre treinamento de cães-guia. Não saia daí. Olá, voltamos com Pauta Aberta. Hoje recebemos em nosso estúdio o presidente do Instituto de Responsabilidade e Inclusão Social de São Paulo, Marcelo Pânico. Vamos saber agora um pouco mais sobre o treinamento de cães-guia. Confira na reportagem de Bruna Radassi. Dóceis e com muita disposição, os cães-guia começam a receber o aprendizado desde cedo. Estes são treinados no Instituto Meus Olhos Têm Quatro Patas, localizado na cidade de Imbu, em São Paulo. Sandra Bucana, diretora técnica do Instituto, explica o cotidiano dos cães-guia. Um cão normal corre, brinca e esta é a ideia, né? Quando ele põe o arreio de guia, ele sabe que ele vai sair para trabalhar. Então aí ele tem atitude diferente, se concentra e realiza o trabalho para que ele foi destinado. Lelo Castro, psicólogo e instrutor, conta como é realizado o treinamento. No entanto, este auxílio ainda encontra muita resistência da sociedade. Existe muito preconceito, muitas dificuldades. Nós temos a lei que ampara todo
Essa questão do cão-guia no Brasil é uma lei relativamente recente. Antes da lei a gente já tinha dificuldades. É que realmente existe a questão do preconceito e a falta de informação também. Para obter um cão-guia, é necessário contatar alguma das instituições especializadas neste tipo de assistência e realizar uma inscrição para participar do processo de análise. E para você, telespectador que acabou de ligar a TV, assistimos agora uma reportagem sobre treinamento de cães-guia. Agora voltamos à nossa entrevista com Marcelo Pânico. Marcelo, você chegou a fazer treinamento com Harley? Sim, primeiro eu me inscrevi no Instituto Íris. Lá existe um banco de dados com uma procura muito grande. Hoje nós contamos com mais de 3.000 pessoas querendo esses cães-guias. E lá é feita uma pesquisa muito aprofundada da pessoa cega que deseja ter um cão. Fui um dos escolhidos e estive nos Estados Unidos durante cerca de 30 dias fazendo um treinamento intensivo para procurar entender o que o cão demorou 2 anos para ser treinado. Então foi um treinamento muito interessante e que eu procuro mantê-lo diariamente para que a relação usuário cego e cão-guia seja a melhor possível. Você pode fazer algum comando com Harley? Eu vou pedir para eles, Harley, up, good boy, sit, hey, good boy. Você sempre fala com ele em inglês? Sim, os comandos eu permaneci na língua inglesa porque ele é um cão norte-americano e quando ele está com equipamento, ele está num horário de trabalho, então eu procurei diferenciar muito bem essa situação, dando os comandos de trabalho em inglês. Os comandos básicos são esses: levanta, senta, frente, esquerda, direita, acha a porta, acha o elevador, acha o trem. São comandos curtos, objetivos, e é um trabalho em parceria. Pessoa com deficiência e o cachorro. Para que eu peça as coisas a ele e ele busque essas coisas sem deixar esbarrar em nada. Marcelo, na sua convivência com Harley, você já teve alguma situação engraçada com ele, algum episódio que você possa contar? Sim, eu tive algumas situações engraçadas, porque quando ele tira o equipamento, ele volta a ser um cachorro normal e tiveram algumas. Posso citar situações em que em casa eu insistentemente chamava para ficar próximo da gente, e realmente ele fica próximo. E ele não vinha, e até pedi auxílio para minha esposa. Ficamos preocupados até que descobrimos que ele estava dentro do quarto de despensa, onde fica a ração, e ele naquele dia tinha comido metade do pacote de 15 quilos de ração. Estava extremamente farto, e não ia ter condição mesmo de sair. Foi bem engraçado, porque uma coisa de criança mesmo, foi bem legal. Outra situação foi quando eu retornei para o Brasil, naquela primeira semana de adaptação. Eu lembro que eu pegava um ônibus entre o metrô, na estação Anhangabaú, e o terminal de ônibus Bandeiras, passava por ali para ir trabalhar, e o cão, ele começava a ciscar muito com a cabeça, tipo uma galinha, por conta de papéis que as pessoas costumam jogar no chão com um cheiro de comida ou resto de comida que chamavam muita atenção. E ele, por ser um cão americano, ele não estava acostumado com isso e queria buscar essas coisas. E aí o treinamento, também o suporte que o Instituto Íris me deu na época com o instrutor, facilmente a gente corrigiu aquilo e hoje ele trabalha com excelência. Marcelo, e quais são os critérios
para selecionar o cão para o deficiente visual? Olha, o cão, ele é treinado pela nossa parceira Leader Dogs of the Blind, no estado do Michigan, em Detroit. E esse cão, ele demora 2 anos para ser treinado. As principais raças atualmente utilizadas são os labradores, os golden retrievers, pastores alemães e até poodles, uns poodles tamanho normal, gigante, que o pessoal fala, são utilizados. No Brasil, pelo menos do Instituto Íris, que hoje conta com 24 cães dos aproximados 70 cães do Brasil, a maioria deles são labradores. Complementando, a pessoa com deficiência, então, ela se inscreve no banco, nesse site do Íris, www.iris.org.br, e para ela se candidatar a ter um cão-guia pelo Instituto Íris, basta ela ser classificada como uma pessoa com deficiência visual, preencher um cadastro, que num primeiro momento é um cadastro básico e depois, numa segunda etapa, um cadastro mais elaborado, com inclusive elaboração de vídeo, de pesquisa com alguns dados pessoais. Isso é em parceria com a escola americana, encaminhado para lá, para a gente fazer a compatibilidade entre a forma de andar, forma de trabalho, vida social, familiar dessa pessoa com deficiência e o cão que está sendo treinado nos Estados Unidos. Essa lista de espera, para os telespectadores entenderem, nem sempre a última pessoa da fila é aquela que vai ser a última a ser escolhida. Existe a necessidade da compatibilidade mesmo, como se fosse um banco de órgãos. Então, se naquele momento, ou aquele mês, ou aquele semestre, um cão-guia que está sendo treinado e pronto nos Estados Unidos é compatível para uma pessoa do meio da fila ou do final da fila, é evidente que ela vai ser escolhida porque existiu esse estudo, né? E por quanto tempo o animal pode trabalhar como cão-guia? O treinamento do cão-guia é bem complexo, ele dura de 1 ano e meio a 2 anos. Então ele é entregue de uma forma gratuita para o deficiente visual, e ele trabalha em média dos 2 aos 10 anos de idade. Então ele tem uma vida útil de trabalho de 8 anos, 8 anos de vida útil de trabalho. E depois, para onde ele é encaminhado? Após essa média de idade, quando o cão vai ter aproximadamente uns 10 anos de idade, ele se aposenta porque ele acaba perdendo o reflexo, é um trabalho um pouco estressante. A pessoa com deficiência visual é quem vai escolher qual vai ser o destino do seu companheiro. Ele, uma vez aposentado, ele volta a ser um cão doméstico, e aí o usuário pode optar em passar por uma família socializadora, geralmente pessoas que vivem no campo, em sítios, fazendas, para que o cão tenha um final de vida bem mais tranquilo. Melhor, né? Ou a pessoa com deficiência pode optar por ficar com ele até o final da vida, né? Que em média esses cães de porte médio duram de 12 a 13 anos de idade, né? Bom, nosso programa termina aqui. Hoje recebemos o presidente do Instituto de Responsabilidade e Inclusão Social de São Paulo, Marcelo Pânico, que nos contou um pouco sobre a sua convivência com o cão-guia Harley. Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço, muito obrigado. Estou à disposição no Instituto. Certo, para você saber um pouco mais sobre o tema, você pode entrar em contato com a Lara Mara, que é a Associação Brasileira de Assistência ao Deficiente Visual, Instituto Íris, ou Os Meus Olhos Têm 4 Patas. Obrigada e até o próximo programa.